Graça e paz, meus queridos irmãos. Olha eu aqui de novo. Meu nome é Limaria, sou uma simples e humilde missionária, né? Que estou, eu acredito, na minha reta final da jornada aqui no município de Capuí, Ceará, Brasil. E o nosso canal é Caminho da Fé, né? Eu sempre me esqueço de pedir que se inscrevam e deixem o seu like, que é muito importante. Mas enfim, vamos fazer o que nós mais gostamos, o melhor, né? Que é falando da palavra de Deus, que transforma a vida. Ontem, depois da gravação, eu fiquei estudando um pouco sobre a biografia de João Batista, o arauto do Messias. Ele foi o precursor. O ministério dele foi o que foi adiante para abrir os caminhos, digamos assim, para vir o nosso querido Jesus. Então ele foi o precursor. Na biografia dele não tem muitas coisas não, mas tem algumas coisas assim bem peculiar, né? Curiosas, para a gente estudar e tirar proveito. Primeiro nós vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir aqui. Hoje eu estou com o meu caderno, que eu fiz algumas anotações, né? Porque para a gente investigar tem que pesquisar, não é isso? A gente não sabe de tudo, então a gente tem que estudar. Agora sim, vamos abrir a nossa Bíblia, que eu anotei aqui uns versículos. Vamos começar em João 1:23. O Evangelho de João. João já era outro João. Era João o Evangelista. E João Batista era profeta. O último profeta que a Bíblia fala. Como ofício. Ofício de profeta. Então, João 1:23. Ele se apresentando, disse: eu sou a voz do deserto, que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele já foi declarando que ele era o arauto de Deus, o arauto de Deus, o que ia anteceder a vinda de Jesus. Logo de começo, o nascimento deste homem foi sobrenatural. A mãe dele, Isabel, o pai Zacarias. Zacarias vinha de uma linhagem sacerdotal. E eles não poderiam, de hipótese nenhuma, terem um filho. Primeiro, Isabel, mesmo se ela fosse nova, ela não poderia ter filho. E agora, tanto Isabel como o Zacarias eram muito velhinhos, já na terceira idade, eles não poderiam ter filhos mesmo. O que aconteceu? Aconteceu que Gabriel veio se encontrar com Zacarias ali, na hora que Zacarias estava no Santo dos Santos, fazendo as ofertas ao Senhor, fazendo o seu trabalho, que ele era um sacerdote. E pelo que a gente estuda, Gabriel foi primeiro a Zacarias, porque
O João Batista era mais velho do que seu primo Jesus meses, né? Porque quando Gabriel se apresentou a Maria, Gabriel disse assim, o anjo: Maria, olha, tua parente Isabel, ela está esperando um menino. Quer dizer que o anjo Gabriel se apresentou a Isabel, a Zacarias antes de que Maria. E então Gabriel apresentou-se a Zacarias e disse: olha, você vai ser pai, vai vir um menino, o nome dele tem que ser João, viu? Ele é o precursor, ele é o arauto, um ministério grandiosíssimo, além de ser um profeta de ofício, ele vai abrir os caminhos para o Messias. E assim, eu não censuro não, ultimamente eu não estou mais censurando ninguém, porque a gente é tão cheio de defeitos, né? É aquilo que Jesus disse, antes de ver a trave, o argueiro do teu irmão, tira a trave. Mas eu não censuro Zacarias não. Para ele foi um choque assim, como assim? Gente, eu já estou velho, cansado de guerra. E minha mulher nova não teve, porque não podia ter. E agora que ela vai ter, para você ver que Deus, ele não foge do controle de nada. Deus controla tudo, tá tudo diante do controle de Deus. Por que Deus não deu logo antes esse filho na mocidade? Não, porque a época era aquela época para Isabel ser mãe, para parear o nascimento do menino Jesus, né? Porque eles são, como eu já falei, são velhos, diferença de idades, que diga. E Zacarias, na hora, digamos assim, né, deu uma ré. E o anjo Gabriel viu, porque os anjos, quando você vai estudar anjos, eu gosto muito o nome deles em grego, né? Ou é hebraico, não estou lembrada. Ângelos. Os anjos não têm muita paciência não, viu? Foi por isso que Deus não deixou eles evangelizar o mundo. Porque se eles evangelizam e para uma criatura e fala do plano da salvação, para aquela criatura aceitar o plano da salvação, que é aceitar Jesus, e a pessoa não aceita, eles matavam na hora. Lançava a mão da espada e já sabe, né? Então, nesse diálogo que o anjo Gabriel teve com Zacarias, aconteceu que Zacarias deu uma ré e não acreditou muito não. Aí o anjo Gabriel disse: por você duvidar, você vai ficar mudo agora. E pelo que a gente vê, quando o menino nasce, que Zacarias não ficou ouvindo, ele não ficou ouvindo, porque o mudo, ele é mudo e surdo. Porque tinha uma tradição judaica que a mãe, no 8º dia, ou era 3º, eu não estou muito lembrada, que quando o menino nascia, a mãe botava um nome na pedrinha, se juntava ali os parentes, e ela botava o nome na pedrinha, na taubinha, que diga, perdão, na taubinha. E eles passaram os 9 meses, esse homem mudo. Quando o menino nasce, e então vamos escolher o nome. Então, Maria não sabia, Isabel não sabia que o anjo Gabriel tinha dito a Zacarias que o nome do menino ia ser João, porque ele não estava ouvindo e ele estava mudo. E esse menino vai
ela bota na taubinha João, onde os parentes dela e de Zacarias queria que botasse o nome Zacarias. E ela botou não, o nome dele é João. Quando ela disse o nome dele é João, automaticamente os lábios de Zacarias se abrem. O nome do menino é João. Foi tudo assim, numa conexão só. Tudo sobrenatural. Então essa história do nascimento de João Batista percorria a circunvizinhança, as aldeias, e o povo ficou de orelha em pé. Quem é esse menino? Pensava que, será que é o Elias, o profeta? Porque Elias não experimentou a morte, não provou a morte. Será que é o Messias? Houve um burburinho, porque assim, amados, quando você vai estudando, vai mergulhando na palavra de Deus e vai com fontes fidedignas, como Flávio José, e fontes fidedignas, e a própria Bíblia, que ela mesma se interpreta, se interpreta. Quando você vai, você depara também com o versículo que eu não estou lembrada, que fala que nem tudo foi escrito nesse livro, porque não ia dar no mundo todas as coisas que aconteceu, para você ter uma ideia. Sim, e aí foi espalhado esse nascimento, essa história sobrenatural, e o povo temeu. Agora nós vamos para a infância do menino, né? O menino, ele foi criado no deserto, certo? No deserto, pelos povos essênios. Quem eram os essênios? Eles eram uma linhagem de sacerdotes que era zeloso na palavra de Deus. Então, irmãos, os essênios, eles moravam naquela região de Quiriã, zona árida e quente próximo ao Mar Morto, né? Isso são as pesquisas de Flávio Josefo, onde foram encontrados jarros com manuscritos que continham documentos, revelações, leis, usos e costumes de uma comunidade essênia. Então foi ali que João, o Batista, aprendeu ser simples, aprendeu ser humilde, aprendeu a ter empatia, quer ver o próximo como um todo, se colocar no lugar do próximo. Então ele aprendeu a se alimentar, porque ele tinha que ter uma boa alimentação, porque a chamada dele não ia ser fácil, ele não se contaminava com nada, E aqui em livro de João 1, 23 fala, quando ele explica a sua chamada, né? Quando os religiosos, o sistema religioso mandou investigar ele e perguntar quem ele era, qual a autoridade, de onde veio, o que veio fazer. E João, ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou um profeta, o último profeta. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Quem pergunta quer resposta, né? Então vieram o pessoal do sistema religioso lá do templo, né? Pelos grandão enviado, os fariseus e os levitas. E João deu o decreto, eu sou a voz que clama ao deserto, no deserto. E vocês, endireitem a vereda de vocês para abrir o caminho para o Senhor. Então ali ele começou a batizar
e pregar o arrependimento. O ministério de João era isso, pregar o arrependimento, né? E ele foi batizando e foi formando discípulos, e a obra do Senhor ali foi sendo feita, sem nenhum recurso humano, só o de Deus, e muita unção que este homem tinha. A personalidade desse profeta era uma personalidade forte. É por isso que ele foi confundido com quem? Com Elias. Porque Elias tinha uma personalidade forte e João Batista era um homem de coragem. Era macho mesmo. Viu? 3 vezes ao quadrado. E ele não temia. Deus chamou, Deus treinou, Deus capacitou, Deus enviou e ele sabia que Deus ia se responsabilizar. O nome dele, João, significa graça de Deus. Já o segundo, Batista, foi porque ele batizava. Então, João, ele tinha uma personalidade forte. O sistema religioso, como eu disse, foi investigar, ele deu na lata, eu sou a voz que clama no deserto. Ele pregava o arrependimento, ele pregava nova vida e batizava, não pediu licença a seu ninguém, fez a obra. E tu batiza? Ele disse, eu batizo. Eu batizo sim. Ele tinha uma personalidade forte, ele vivia simples, era um nazireu vitalício, usava veste de pelos de camelo, cintos de couro, né? Ele, digamos assim, se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Tem uma linha de estudiosos que diz que essa gafanhoto era um nome de uma raiz e o outro era o nome do inseto mesmo, era um inseto, bom, enfim. Só sei que ele era simples como as pombas e prudente como a serpente. Ele era simples. Então, ele pregava o arrependimento. E, dado o momento, chegou a hora dele concluir, digamos assim, a responsabilidade que Deus incumbiu a ele, que foi, vamos ver aqui em Marcos 1, 9. Sim. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo quando saiu da água, viu o céu se abrirem e o Espírito, qual pomba, desceu sobre ele e ouviu-lhe-se dos céus esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ali houve a manifestação também da Trindade. A voz do Pai, a pomba, o Espírito Santo e o Filho sendo batizado, Jesus, né? E a intimidade que João tinha com Deus era tão grande que lá, quando a gente leu ontem, né? Na passagem de João 1, ou foi 2, que fala que o Senhor disse, aquele a quem a pomba pairar na cabeça, esse é meu filho, batiza. E João foi batizar Jesus e cumpriu a sua missão. O que aconteceu agora? Vamos caminhar para o final da vida de João, a prisão e o fim. Herodes Antipas, que era da época,
desconfiou que João Batista era um tipo de ativista, um tipo de arruaceiro político. Então ele mandou prender João, porque ele pensava que João era um revolucionário. Porque o que acontece é assim: se você entrar mesmo naquilo que Deus mandou você fazer, então todos os sistemas políticos e religiosos se levantam e lhe prende. Porque quando Herodes Antipas se levantou para prender João, estava coloreado com o sistema religioso da época. E o que aconteceu? Vamos prender o homem. Estando ali na prisão, João Batista deu decreto a Herodes Antipas que ele estava em pecado com esse relacionamento com Herodias. O que aconteceu? Herodias criou um ranço contra João, que disse: eu tenho que calar a boca desse profeta, desse homem. Para João Batista era indiferente, ele já tinha cumprido a missão dele. Lembra o que foi que o apóstolo Paulo falou? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Eu sei para onde eu vou. João sabia. E dado aquela festa, então Herodias entrou pesado com a filha dela, aquela belíssima, e mandou a filha dela dançar para Herodes Antipas. Então o que acontece? Ali eles viviam de bacanais, né? Era uma orgia ali. E a mãe orientou ela, disse: olha, quando o rei pedir a tu que tu queres, você diga: eu quero a cabeça de João num prato de prata. E ali, quando ela terminou de fazer aquela dança sensual, Herodes disse: me pedes o que tu queres, que até a metade do meu reino eu te dou. Ela disse: eu quero a cabeça de João, o Batista. E ali foi decapitado nosso querido irmão, onde Jesus disse que não houve e nem haverá homem como João. Não houve nem haverá. Encerrou o ofício de profeta. Quando você vê essa bagaceira que está no YouTube, de profetas e profetisa, pode se sair que não tem nada com Deus. A gente tem que ser regido pela palavra de Deus. É inerrante. E ali os discípulos de João foram buscar o seu corpo, porque nem a cabeça tinha mais, né? E foram anunciar Jesus. Mas Jesus não se abalou, porque sabia que seu primo, né? Seu primo onde estava. E o galardão daquele homem, irmão. Por quê? Porque a chamada foi grande. A diferença de galardão não é a dimensão da sua chamada, mas é a dimensão da obediência, da renúncia, entende? Quanto mais obediência, quanto mais renúncia, você vai galgando. Porque se você obedece, se você renuncia, você cumpre a missão. Vamos ver o legado que João deixou, né? As pessoas confundiam João com Elias, né? Houve grande semelhança, e está lá em Malaquias 3:4. Vamos ver? Malaquias 3:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual
lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenância. 3:4, eu li o 4, perdão. 3:4. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata, até que traga ao Senhor oferta em justiça. Foi isso que aconteceu no ministério e o legado de João o Batista. Muitos levitas, muitos do sistema religioso foram despertados, foram batizados, se arrependeram. Muitos soldados de Roma, muitos foram escondidos. E o legado que ele deixou foi um legado de extrema obediência. Amarás o Senhor teu Deus sob todas as coisas. Esse é o grande legado da gente obedecer, mesmo que custe um alto preço para o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Não é isso? Então, a diferença de grande ministério é isso. É o teor, é o nível da obediência. Que Deus e Cristo nos ajude a deixar esse legado de obediência para todos que nos conhecem, nossa família, enfim. Eu vou deixar na descrição do livro as referências da vida de João. Então Deus abençoe a todos e que Deus nos ajude nesses últimos dias. Porque o que vai vir não vai ser fácil, viu? Não vai ser fácil. Depois vocês me digam. Deus abençoe a todos.